Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta e última aula da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa e Extensão em Educação Profissional e Tecnológica. Dando continuidade aos nossos estudos, na aula dessa semana abordaremos os seguintes conteúdos. Falaremos sobre a propriedade intelectual e inovação, abordaremos a propriedade industrial, e falaremos especificamente de patentes. Esta aula tem como objetivo compreender o que é propriedade intelectual, bem como a sua relação com a inovação. O direito de propriedade é extremamente importante para promover a inovação, pois dele derivam diversas vantagens competitivas para empresas e instituições que o detêm. A propriedade sobre bens de natureza material é um direito permanente do indivíduo. Já o direito sobre a propriedade intelectual é de caráter temporário, de modo a assegurar que, depois de decorrido certo período de tempo, a sociedade passa a usufruir livre e gratuitamente dessas criações do espírito humano. A propriedade intelectual, ela pode ser definida como um conjunto de atributos da ação intelectual. A propriedade intelectual pode ser definida como um conjunto de atributos da ação intelectual e criativa, expressa em produtos literários, eletrônicos e artísticos. É uma forma de proteção da atividade inovadora de uma sociedade. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela foi criada pela Convenção de Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que foi assinada em Estocolmo em 1967 e entrou em vigor em 1970. No Brasil, o órgão principal que é responsável pela propriedade industrial e intelectual é o Instituto de Propriedade Industrial, o INPE, que foi criado em 1970 e está localizado aí no Rio de Janeiro. Outra criação importante foi o Instituto Nacional de Belas Artes, responsável pelo registro das obras de artes. Já as músicas, devem ser submetidas ao Serviço de Registro Autoral da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A Convenção Mundial da Propriedade Intelectual provê em seu artigo 2º que a atividade intelectual inclui direitos relativos à proteção de obras literárias, artísticas e científicas, interpretações dos artistas intérpretes, execuções de radiodifusão, invenções em todos os domínios da atividade humana, descobertas científicas, desenhos e modelos industriais, marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e as denominações comerciais, proteção contra a concorrência desleal entre as empresas, a todos os outros direitos que são inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Conforme o esquema apresentado, a propriedade intelectual, ela se divide em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. O direito autoral, ele inclui o direito do autor, os direitos conexos e o programa de computador. Já a propriedade intelectual inclui as marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, segredos industriais e a repressão contra a concorrência desleal. E a proteção sui generis inclui topografia do circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional. Como nós vimos no esquema, o direito autoral compreende os direitos de autor e os direitos conexos. Vejamos as características de cada um. Os direitos de autor abrangem as obras literárias, artísticas e científicas, e também os programas de computador. Os direitos de autor abrangem as obras literárias, artísticas e científicas, os programas de computador e as descobertas científicas. Já os direitos conexos abrangem as interpretações dos artistas intérpretes,
as execuções dos artistas executores, os fonogramas e as emissões de radiodifusão. Já a propriedade industrial abrange as patentes, que protegem as inovações em todos os domínios da atividade humana, as marcas, nomes e designações empresariais. Já a propriedade industrial abrange as patentes, que protegem as invenções em todos os domínios da atividade humana, abrange as marcas, que são nomes e designações empresariais, os desenhos e modelos industriais, as indicações geográficas e o segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Já a proteção sui generis abrange topografia de circuitos integrados, as novas variedades de plantas, que são as cultivares, híbridos e cultivares transgênicas. Abrange também os conhecimentos tradicionais, que são conhecimentos que envolvem os saberes empíricos abrangem também os conhecimentos tradicionais, que envolvem os saberes empíricos, práticas, crenças e costumes das comunidades tradicionais e que são passados de geração em geração. Então, eu coloquei aqui para vocês, a título de curiosidade, alguns tipos de proteção e os períodos de vigência. Então, nós podemos observar aí, em relação ao direito autoral, então, a duração da sua proteção, ela ocorre a partir da criação da obra e 70 anos após o falecimento do autor. A proteção aí relativa aos direitos conexos, então ocorre até 70 anos após a sua fixação, transmissão ou execução pública. A proteção das marcas, então as marcas, ela tem proteção indefinida, então a duração da proteção é indefinida. Patente de invenção, então tem aí a duração de 20 anos. Modelo de utilidade, 15 anos. Desenho industrial, 10 anos, prorrogável no máximo até 25 anos. E as indicações geográficas, que tem também aí o tempo de duração indefinido. Dentre as subdivisões da propriedade intelectual, nós vamos focar em alguns aspectos da propriedade industrial, especificamente a concessão de patentes, por estar diretamente relacionada com a inovação tecnológica, sendo desenvolvidas aí por muitas empresas e instituições de ensino. Patente pode ser definida como o título legal que documenta e legitima temporariamente o direito do titular de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Esse título é concedido pelo Estado aos inventores, empresas ou instituições pelo qual eles passam a deter os direitos sobre uma invenção, como recompensa dos esforços que foram despendidos nessa criação. É considerada também um índice de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa nos países. E também é considerado um indicador de inovação tecnológica mais encontrado na literatura e na mídia. Com a posse da patente, o titular tem o direito exclusivo de exploração da sua criação. Ele pode industrializar ou vender a sua criação ou até mesmo transferir a terceiro os seus direitos. A titularidade de uma patente ela pode ser compartilhada e, para que isso ocorra, é importante que seja previsto no contrato. No Brasil, o pedido de patente é feito junto ao INPE, que é o Instituto de Propriedade Industrial. Esse pedido ele é feito pelo site da instituição, por meio do preenchimento de um formulário, acompanhado de um documento que deve contemplar as seguintes informações. Então, é necessário que haja nesse documento um relatório descritivo, que seria um texto inicial, contendo a descrição detalhada do estado da técnica e descrição do invento ou processo. É necessário que estejam contidas as reivindicações, que são afirmações das características inovadoras do invento ou processo para as quais se reivindica a proteção. Então, no documento, também deve contemplar os desenhos,
No caso de patentes de invenção, esses desenhos eles são opcionais, e no caso de modelos de utilidade, esses desenhos eles são obrigatórios. Deve constar também um resumo, que é uma síntese do documento que contemple o problema e a solução que o invento irá proporcionar. Existem também alguns requisitos para o patenteamento das invenções. São eles: novidade, inventividade, aplicação industrial e suficiência descritiva. No requisito de novidade, a invenção não está acessível a público, seja por descrição oral, escrita ou por qualquer meio de comunicação. O sigilo é essencial. Na inventividade, a invenção ou modelo de utilidade não pode ser uma solução trivial, evidente ou óbvia para um especialista da área. No caso da aplicação industrial, se refere à possibilidade de inserção do produto ou do processo em escala de produção industrial. No caso da eficiência descritiva, a invenção deve ser descrita de tal forma que possa ser reproduzida. Algumas restrições quanto ao patenteamento foram descritas na Lei de Propriedade Industrial. Então, o que não pode ser patenteado? Então, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artistas e científicas ou qualquer criação estética, programa de computador em si, apresentação de informações, regra de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou em animais. E todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Aqui eu coloquei para vocês algumas fontes disponíveis na internet que falam sobre a propriedade intelectual, tanto no Brasil quanto no exterior, para que vocês possam consultar e obter mais informações sobre o assunto. Essas foram as referências utilizadas na aula. Bom, pessoal, com essa última aula, nós finalizamos os conteúdos que foram propostos para a disciplina. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção e pela participação em todas as atividades que foram realizadas até aqui. Não se esqueçam de participar do nosso último fórum de discussão, que já está disponível na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas. E no mais, uma boa semana para todos e até breve.